Baruch Spinoza faz uma afirmação que poucos se atrevem a considerar. O medo, a angústia e o sofrimento não são realidades imutáveis, mas sim ilusões criadas pela mente. E se eu lhe dissesse que a chave para viver em paz não está em controlar o mundo, mas em compreendê-lo? Hoje, exploraremos a filosofia proibida de Spinoza, uma forma de ver a vida que pode libertar a sua mente da ansiedade e do temor. Antes de continuar, diga-me nos comentários: alguma vez já sentiu que o medo o paralisa, que a angústia o domina? Deixe a sua experiência abaixo, porque este conhecimento pode mudar a forma como vê o mundo. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder nenhum destes conteúdos. Agora, comecemos. Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que alguma vez o preocupou, tudo o que lhe tirou o sono, nunca foi real. Não é um truque mental nem um falso otimismo. É uma verdade tão poderosa que, uma vez que a compreenda, nunca mais verá a vida da mesma maneira. Quantas vezes sofreu por algo que, no final, não foi tão grave? Quantas noites sem dormir, angustiado por um problema que, com o tempo, perdeu a importância? A nossa mente prega-nos uma armadilha. Faz-nos acreditar que os nossos medos são reais, que o fracasso é iminente, que o julgamento dos outros nos define. Mas o que aconteceria se eu lhe dissesse que tudo isso é uma construção mental? É aqui que entra Spinoza. Este homem, nascido em 1632 em Amsterdão, revolucionou a forma de entender o mundo. Apesar de ter sido exilado da sua comunidade e condenado ao esquecimento, desenvolveu uma filosofia capaz de libertar qualquer pessoa do medo e do sofrimento. Mas para entender o seu método, primeiro devemos compreender a sua história. Spinoza nasceu numa comunidade judaica sefardita que tinha fugido da Inquisição espanhola e portuguesa. Desde jovem, demonstrou uma inteligência excepcional e uma tendência a questionar tudo. Enquanto outros aceitavam os textos religiosos sem duvidar, ele fazia perguntas que inquietavam os seus mestres. Não aceitava verdades impostas. Queria compreender a realidade tal como ela era. Esta busca levou-o por um caminho perigoso. Na sua comunidade, a liberdade de pensamento era vista como uma ameaça. Spinoza começou a desenvolver ideias que desafiavam a tradição e, aos 23 anos, foi expulso da sua comunidade com uma condenação que o marcou para toda a vida. Foi exilado, rejeitado e condenado ao isolamento. Mas, em vez de se render, Spinoza encontrou na sua solidão uma oportunidade única: construir um sistema filosófico que mudaria a história. Trabalhava como polidor de lentes, ganhando o mínimo para sobreviver. Mas cada minuto livre era dedicado a escrever e a refletir. E assim, chegou a uma conclusão surpreendente. A verdadeira liberdade não está em tomar decisões arbitrárias, mas em compreender a realidade tal como ela é. A maioria das pessoas acredita que a vida é uma luta entre o bem e o mal, entre a sorte e o destino. Mas Spinoza via o mundo de outra maneira. Para ele, tudo no universo acontecia por necessidade. Não há castigos nem recompensas, apenas causas e efeitos encadeados de maneira infinita. E isto tem uma implicação radical. As nossas emoções, pensamentos e decisões não são fruto de uma vontade livre, mas de tudo o que aconteceu antes. Não escolhemos os nossos medos, nem as nossas ansiedades, nem os nossos desejos. Tudo na nossa vida é o resultado de uma cadeia de eventos que escapam ao nosso controlo. Mas isto significa que não temos controle sobre nada? Que estamos condenados a ser escravos das nossas emoções? É aqui que Spinoza nos oferece a chave para nos libertarmos. A sua filosofia não é pessimista, mas sim o contrário. Mostra-nos que, ao entender as causas do nosso sofrimento, podemos transcendê-lo. Pense nisto. Se alguém fala mal de si e se sente angustiado, essa pessoa tem realmente poder sobre si? Não. O que o afeta não é o que essa pessoa diz, mas como a sua mente interpreta essas palavras. Se conseguir ver que os comentários dela não têm um impacto real sobre a sua vida,
a influência dela sobre si desaparece. Isto aplica-se a tudo: o medo do fracasso, a ansiedade pelo futuro, a dor de uma perda. Não são as situações em si mesmas que nos fazem sofrer, mas a forma como as interpretamos. Se compreender isto, algo muda em si. Deixa de resistir ao inevitável. Deixa de sofrer pelo que não pode controlar. E nesse momento, começa a viver com clareza e liberdade. Mas Spinoza foi ainda mais longe. Não só descobriu que o sofrimento é uma ilusão, como também encontrou um método para o superar. Um caminho que nos permite alcançar a verdadeira paz mental, sem depender de nada externo. Se chegou até aqui, significa que está pronto para descobrir a verdade que Spinoza compreendeu há séculos. Uma verdade que não só desafia tudo o que acreditamos sobre o medo e o sofrimento, mas também nos dá uma ferramenta poderosa para nos libertarmos deles. Lembre-se de deixar o seu comentário. Já se sentiu preso por emoções que parecem fora do seu controle? Quero saber a sua experiência. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Agora, continuemos. Falamos de como Spinoza chegou a uma conclusão radical. Tudo no universo ocorre por necessidade. Não há acaso, não há caos. Apenas uma cadeia infinita de causas e efeitos. Mas o que significa isto para si, para mim e para qualquer um que procure uma vida sem medo? Pense por um momento. Desde que nasceu, cada experiência que viveu deixou uma marca em si. Não escolheu a sua família, a sua genética, nem o ambiente em que cresceu. Não decidiu que medos ia ter, que eventos o iam afetar, ou que tipo de pessoa seria. Tudo o que é hoje é o resultado de uma série de fatores que o moldaram, sem que o decidisse conscientemente. Se em criança foi castigado cada vez que cometia um erro, é provável que hoje sinta um medo profundo do fracasso. Se alguma vez o rejeitaram num grupo, talvez agora sinta ansiedade ao socializar. Se alguém traiu a sua confiança, é possível que lhe custe abrir-se aos outros. Nada disto foi uma escolha. São simplesmente efeitos de causas anteriores. E aqui está o mais impactante. Da mesma forma que não escolheu estes medos, também não precisa de se agarrar a eles. A chave da filosofia de Spinoza não é resignar-se, mas entender. Porque uma vez que compreende as causas das suas emoções, deixa de ser escravo delas. Observe o que acontece quando sente medo ou ansiedade. Como reage o seu corpo? O seu coração acelera, a sua respiração torna-se ofegante, a sua mente enche-se de pensamentos de desastre. Mas e se, em vez de reagir automaticamente, tirasse um instante para analisar o que está a acontecer? Suponhamos que sente pânico antes de falar em público. A sua mente diz-lhe que vão julgá-lo, que vai cometer erros, que as pessoas se vão rir de si. Mas isto é real? Ou é apenas uma projeção de experiências passadas? Spinoza diz-nos que o medo não é mais do que um produto da nossa imaginação, e que, se aprendermos a observá-lo de fora, podemos libertar-nos dele. Aqui entra o seu método. Não basta dizer a si mesmo: não devo ter medo. Não funciona assim. A única maneira de vencer o medo é com conhecimento, e o conhecimento começa com a observação. Quando sentir uma emoção negativa, pare. Não a rejeite, não a evite, apenas observe-a. Pergunte: de onde vem este medo? O que o está a causar? É algo real ou apenas uma interpretação que a minha mente construiu? Isto muda completamente a forma como experiencia a vida. Em vez de reagir cegamente a cada pensamento ou emoção, começa a vê-los como o que são. Processos mentais que surgem e desaparecem, como as ondas no mar. Mas Spinoza vai ainda mais longe. Não só nos diz que podemos libertar-nos do medo, mas também nos mostra como encontrar a verdadeira felicidade. E não se trata de prazer momentâneo, nem de distrações superficiais. Trata-se de algo muito mais profundo. Até agora, exploramos como o medo e o sofrimento são construções da nossa mente, e como Spinoza descobriu que tudo no universo segue uma cadeia de causas e efeitos.
Mas há uma pergunta crucial que ainda não respondemos. Se tudo está determinado, o que significa isto para a nossa felicidade? É possível encontrar paz num mundo onde não temos controle absoluto? Antes de continuar, quero saber a sua opinião. Acredita que a felicidade é uma escolha ou o resultado de circunstâncias externas? Deixe o seu comentário e subscreva o canal se ainda não o fez. Agora vamos aprofundar a filosofia de Spinoza. Para entender a sua visão da felicidade, primeiro devemos falar sobre o que a felicidade não é. A maioria das pessoas associa a felicidade ao prazer, ao sucesso ou à ausência de problemas. Mas estes são estados temporais, sensações efêmeras que dependem de fatores externos. Se acredita que será feliz quando alcançar uma meta, quando obtiver reconhecimento ou quando a sua vida for perfeita, Spinoza tem algo a dizer-lhe. Está a procurar no lugar errado. Para ele, a verdadeira felicidade não depende do que lhe acontece, mas de como compreende o que lhe acontece. Não se trata de evitar a dor ou perseguir o prazer, mas de alcançar um estado de clareza, de compreensão profunda da realidade. Ele chamou a este estado beatitude, uma felicidade que não flutua com as circunstâncias porque não se baseia em desejos ou temores. Pense desta maneira: se procura a felicidade no dinheiro, sempre haverá mais dinheiro que pode ganhar. Se a procura no amor, sempre haverá inseguranças ou medos da perda. Se a procura na aprovação dos outros, estará constantemente à mercê das suas opiniões. Mas se encontrar felicidade na compreensão, na sabedoria, na aceitação da realidade tal como ela é, então nada nem ninguém poderá tirá-la de si. É neste ponto que a filosofia de Spinoza se torna realmente transformadora. Ele diz-nos que o problema não está na realidade, mas na nossa resistência a ela. Sofremos porque queremos que as coisas sejam diferentes do que são. Frustramo-nos porque acreditamos que o mundo deveria ajustar-se aos nossos desejos. Mas o que aconteceria se, em lugar de lutar contra o inevitável, aprendêssemos a vê-lo com clareza? Imagine que está preso no trânsito e chega tarde a um compromisso importante. Sente-se ansioso, zangado, frustrado. Mas de que serve essa emoção? Vai fazer o trânsito desaparecer? Vai mudar a situação? Spinoza diria que o sofrimento só surge porque não aceitamos a realidade. Se em vez de resistirmos ao que não podemos mudar, simplesmente o aceitássemos, o compreendêssemos, a angústia desapareceria. Não se trata de resignação, não é dizer, não posso fazer nada. É entender que certas coisas estão fora do nosso controle e que a nossa verdadeira liberdade não está em mudar a realidade, mas em mudar a nossa relação com ela. Isto leva-nos a um dos conceitos mais revolucionários de Spinoza. A liberdade não é fazer o que queremos, mas querer o que é necessário. Ou seja, em vez de desejar que o mundo se ajuste aos nossos caprichos, podemos aprender a ver a beleza na necessidade, na ordem do universo. Mas como alcançamos isto na prática? Como passamos de ser escravos das nossas emoções a encontrar uma paz inabalável? Chegamos a um ponto-chave na filosofia de Spinoza. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas querer o que é necessário. Mas como alcançamos isto? Como passamos de ser escravos das nossas emoções a encontrar uma paz inabalável? Antes de continuar, diga-me nos comentários: alguma vez sentiu que as suas emoções o dominam e o impedem de tomar boas decisões? O que faz para recuperar o controle? Subscreva o canal se ainda não o fez e continuemos com esta viagem. O método de Spinoza para alcançar a paz interior. Para Spinoza, o caminho para a felicidade e a liberdade interior não é místico nem depende de crenças religiosas. É um processo racional, um método que qualquer um pode aplicar. O primeiro passo é entender que as nossas emoções não são nem boas nem más em si mesmas. Não há nada de errado em sentir medo, tristeza ou ira. O problema é quando estas emoções nos controlam porque não compreendemos a sua origem. Cada emoção que sentimos tem uma causa, não surge do nada. A tristeza
a ansiedade, a frustração, todas são o resultado de como interpretamos a realidade. Por exemplo, se alguém o insulta, pode sentir-se ofendido e reagir com raiva. Mas Spinoza diria: espera um momento, por que é que este insulto te afeta? Acaso muda quem tu és? Ou está apenas a revelar a natureza da outra pessoa? Se compreender isto, o insulto perde poder sobre si. Não é que deixe de sentir emoções, mas passa a vê-las pelo que são. Reações automáticas que pode analisar e transformar. O conhecimento como antídoto contra o sofrimento. O segundo passo do método de Spinoza é o conhecimento. Ele acreditava que o sofrimento provém da ignorância. Não é que o mundo seja cruel, mas que nós nem entendemos o seu funcionamento. Quando uma criança chora porque não pode ficar acordada até tarde, falo porque não compreende a importância do descanso. Quando um adulto sofre porque alguém não o ama, é porque não entende que o amor não é algo que se possa exigir ou controlar. Para Spinoza, a verdadeira liberdade chega quando entendemos a realidade na sua totalidade. Se sabemos por que algo acontece, deixa de nos parecer injusto ou arbitrário. Por isso, em vez de lutar contra as nossas emoções ou tentar reprimi-las, devemos analisá-las com lógica, perguntando-nos: por que sinto isto? Que crenças estão por trás do meu sofrimento? A minha interpretação da realidade está correta ou está distorcida pelo medo ou pelo desejo? Quando aplicamos este método, descobrimos que muitas das nossas preocupações não têm fundamento real. Vemos que o medo do fracasso, a ansiedade pelo futuro ou a culpa pelo passado são apenas ilusões que a nossa mente construiu, superando o apego e a ilusão do controlo. Outro princípio fundamental do método de Spinoza é superar o apego. Apegamo-nos às coisas porque acreditamos que nos darão felicidade. O dinheiro, o sucesso, a admiração dos outros, mas quando baseamos a nossa felicidade em algo externo, tornamo-nos vulneráveis. Spinoza diz-nos: a única fonte de felicidade verdadeira é a compreensão. Se compreende que tudo no universo segue uma necessidade, deixa de se angustiar pelo que não pode controlar. Isto não significa que não deva agir ou esforçar-se por melhorar a sua vida, mas significa que pode fazê-lo sem ansiedade, sem medo, sem frustração. Quando compreende as causas do que lhe ocorre, liberta-se do sofrimento desnecessário. Aceita a realidade sem resistência e, ao fazê-lo, alcança a paz interior. Mas há um último passo neste método, o mais poderoso de todos. Como podemos transformar o nosso modo de pensar para aplicar isto na vida diária? Agora que entendemos o método de Spinoza para nos libertarmos do sofrimento, surge uma pergunta fundamental: como podemos aplicar este conhecimento na nossa vida diária? Antes de continuar, diga-me nos comentários: que emoção crê que mais influencia as suas decisões diárias? O medo, a ira, a tristeza? Subscreva o canal e deixe a sua opinião. O poder de mudar a nossa forma de pensar. Spinoza diz-nos que as nossas emoções e desejos não são escolhas conscientes. São o resultado de uma cadeia de causas e efeitos que escapam ao nosso controlo. Mas isto significa que estamos condenados a reagir sempre da mesma maneira? Não. Embora nem possamos mudar as nossas emoções de imediato, podemos sim mudar a forma como as interpretamos. Vejamos um exemplo. Imagine que perde o seu emprego. Se interpretar isto como uma tragédia, sentir-se-á ansioso e deprimido. Mas se entender que esta perda é apenas mais um elo na cadeia da vida, algo que tinha de ocorrer segundo as leis do universo, pode enfrentar a situação com clareza e procurar novas oportunidades sem desespero. É aqui que a filosofia de Spinoza se torna verdadeiramente transformadora. Não temos que mudar o mundo, apenas a nossa maneira de o ver. A emoção mais poderosa, a alegria racional. Spinoza distingue entre dois tipos de emoções. As paixões são emoções que nos dominam sem que as entendamos. Quando estamos presos nelas,
Somos escravos das nossas circunstâncias. As emoções ativas são emoções que nascem do entendimento e nos permitem agir com liberdade. A emoção mais poderosa, segundo Spinoza, é a alegria racional. Não é uma felicidade superficial, mas um estado profundo de satisfação que surge quando compreendemos a ordem da realidade. Quando vivemos com clareza, sem ser arrastados pelo medo ou pela frustração, experienciamos uma sensação de harmonia com o universo. Isto não significa que nunca sintamos tristeza ou raiva, mas sim que elas já não nos escravizam. Como transformar as paixões em emoções ativas? Para Spinoza, a chave para alcançar a liberdade emocional é transformar as paixões em emoções ativas. Como conseguimos isso? Identificar as nossas emoções. Em vez de nos deixarmos levar pelo que sentimos, devemos perguntar: por que me sinto assim? Qual é a causa desta emoção? Compreender a sua origem. Se descobrirmos a causa das nossas emoções, deixamos de reagir de maneira impulsiva e podemos responder com inteligência. Aceitar a realidade sem resistência. Muitas vezes sofremos porque nos negamos a aceitar o que é inevitável. Spinoza ensina-nos a fluir com a natureza em vez de lutar contra ela. Este processo não é fácil, mas uma vez que o dominamos, damos-nos conta de que muitas das preocupações que nos atormentavam no passado eram desnecessárias. O último passo: a perspectiva cósmica. Para Spinoza, a maior fonte de paz interior é ver a vida de uma perspectiva cósmica. Imagine que é um astronauta a observar a Terra do espaço. Dessa altura, os problemas que parecem enormes na vida cotidiana tornam-se insignificantes. Agora, imagine que pode fazer isto com a sua mente. Tomar distância das suas emoções, observá-las do alto e dar-se conta de que fazem parte de uma ordem maior. Quando fazemos isto, a angústia desaparece. Já não nos sentimos vítimas da vida, mas parte de um universo que segue o seu curso de maneira inevitável. E aqui vem um dos ensinamentos mais impactantes de Spinoza. Quando compreendemos o universo desta maneira, experienciamos um estado de amor profundo pela própria existência. Mas como podemos alcançar este estado na nossa vida cotidiana? Na parte seguinte, exploraremos o conceito mais revolucionário de Spinoza, o amor intelectual de Deus, a emoção suprema que nos leva a uma vida plena e livre de medo. Agora que falamos sobre como mudar a nossa perspectiva e começar a ver a vida com clareza, encontramo-nos perante uma questão fundamental: como se chega a um estado de paz tão profundo que até as dificuldades da vida parecem irrelevantes? Como alcançamos esse estado de equilíbrio que não depende das circunstâncias externas, mas da nossa relação com o universo? Antes de continuar, quero saber: já experienciou algum momento em que se sentiu completamente em paz, apesar dos problemas que o rodeavam? Partilhe a sua experiência nos comentários e não se esqueça de subscrever o canal para continuar a explorar mais sobre a filosofia de Spinoza. O amor intelectual de Deus, a paz suprema. Um dos conceitos mais revolucionários e, ao mesmo tempo, mais profundos da filosofia de Spinoza é o amor intelectual de Deus. Mas o que significa isto realmente? Para Spinoza, Deus não é um ser separado do mundo, como em muitas religiões tradicionais. Em vez de ver Deus como um ser transcendental, Spinoza concebia-o como a própria natureza. Tudo o que existe, desde as estrelas no céu até as emoções humanas. Deus não é um ser que atua sobre nós, é a própria substância do universo, e nós, como parte dele, formamos parte desta divindade. Este entendimento radical muda tudo. Se compreendermos que Deus e a natureza são a mesma coisa, então o nosso amor a Deus não é um amor a uma entidade distante, mas sim a própria compreensão da natureza e das leis do universo. Spinoza descreve este amor como um tipo de amor intelectual, ou seja, um amor que nasce da razão, não da emoção. Trata-se de um amor profundo pela compreensão de como o mundo funciona, por entender que tudo tem um propósito dentro da ordem cósmica,
embora nem sempre o possamos compreender plenamente. Como experienciamos o amor intelectual de Deus? Este amor intelectual não se trata de rezar ou de ter uma relação pessoal com uma figura divina, como poderia sugerir a religião tradicional. Trata-se de compreender a ordem necessária da natureza e ver que tudo o que ocorre, tanto o bom como o mal, tem um lugar nessa ordem. Quando alcançamos esta compreensão, não sentimos medo ou tristeza pelas adversidades da vida. Em vez de ver as dificuldades como algo negativo, entendemos-las como parte de um processo maior, algo que tem uma razão de ser. Este tipo de amor dá-nos paz porque nos liberta da luta constante por controlar o que está fora do nosso alcance. Se aceitarmos que tudo segue uma ordem e que não há acaso no universo, podemos deixar de resistir à vida tal como ela é. Para conseguir isto, Spinoza propõe um exercício mental. Quando se deparar com um desafio, em vez de se queixar ou lutar contra ele, pare e reflita sobre como esse desafio se encaixa num padrão mais amplo. Como contribui para o seu desenvolvimento pessoal? O que pode aprender com esta situação? O amor intelectual de Deus e o medo. Uma das razões mais poderosas pelas quais este amor intelectual nos liberta é que nos permite superar o medo. O medo surge quando percebemos que não temos controle sobre a nossa vida. Quando acreditamos que as circunstâncias nos são impostas sem razão. Mas quando entendemos que tudo na vida segue uma ordem lógica e necessária, o medo desvanece-se. Imagine que sente medo de perder um ente querido. A mente costuma encher esse medo com pensamentos de perda, tristeza e sofrimento. Mas se compreender que tudo no universo é parte de uma cadeia infinita de causas e efeitos, pode ver a morte ou a separação como uma mudança natural, não como algo catastrófico. Este amor intelectual não elimina as emoções humanas, mas dá-nos a capacidade de não sermos controlados por elas. Permite-nos viver com maior serenidade, mesmo perante os maiores desafios. E este é um dos maiores presentes da filosofia de Spinoza. Não se trata de eliminar o sofrimento, mas de aprender a viver com ele sem que nos roube a paz interior. O amor à natureza, libertação do medo existencial. Ao entender que Deus é a própria natureza, experienciamos um amor profundo por tudo o que existe. Isto leva-nos a ver a vida de uma forma diferente. Já não vivemos num mundo cheio de ameaças e obstáculos. Vivemos num universo que tem uma ordem perfeita, onde cada coisa tem o seu propósito. Este amor pela natureza permite-nos romper com a visão antropocêntrica que nos faz sentir que estamos separados do mundo. Damos-nos conta de que fazemos parte de um todo, e essa pertença dá-nos paz. A natureza não é algo que está fora de nós. Somos parte dela. A pergunta-chave é: como podemos cultivar este amor intelectual pela natureza e pela realidade tal como ela é? Na parte seguinte, exploraremos como levar este amor à prática diária e como se traduz numa vida mais plena e livre de ansiedade. Chegamos a um ponto crucial. Já compreendemos como a visão de Spinoza sobre a natureza e o amor intelectual de Deus nos ajuda a viver sem medo. Mas agora enfrentamos a questão prática. Como podemos aplicar tudo isto na nossa vida diária? Como conseguimos transformar a nossa compreensão teórica em ação real para viver com paz e liberdade, para além das circunstâncias externas? Neste ponto, a filosofia de Spinoza converte-se numa ferramenta poderosa, não só para compreender o mundo, mas para atuar dentro dele sem cair na armadilha das emoções descontroladas, das tensões constantes ou da ansiedade paralisante. Atuar segundo a razão. O caminho para a paz. O primeiro passo para levar a filosofia de Spinoza à prática é atuar segundo a razão, e não segundo as emoções descontroladas. Spinoza dizia que é a razão que deve guiar as nossas decisões, não os impulsos do coração ou as reações automáticas da mente perante situações de estresse ou medo. Isto não significa que devamos ser frios ou insensíveis, mas sim que devemos cultivar uma compreensão profunda das causas que nos levam a atuar de determinada maneira. Quando atuamos a partir da razão,
Não deixamos que as emoções nos governem. Paramos e perguntamos: por que sinto isto? O que está a causar este medo ou esta ira? O que posso fazer para ver esta situação de uma maneira diferente? Spinoza afirmava que, ao compreender as causas das nossas emoções, podemos libertar-nos delas. Este entendimento racional não só nos permite tomar decisões mais sábias, como também nos dá o controle sobre as nossas reações. E isto é chave. Não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos sim controlar como respondemos ao que acontece. A prática da aceitação radical. Um conceito fundamental na filosofia de Spinoza é a aceitação radical da vida tal como ela é. Vivemos numa sociedade que constantemente nos diz que devemos lutar contra tudo o que não gostamos, que devemos mudar tudo o que nos incomoda. Mas, segundo Spinoza, esta luta constante é precisamente o que nos mantém presos no sofrimento. Aceitar a realidade tal como ela é não significa render-se ou deixar de lutar pelo que queremos. Significa deixar de lutar contra o que não podemos mudar. Aceitar que há aspectos da vida que não estão sob o nosso controle. Quando deixamos de lutar contra o inevitável, o nosso sofrimento reduz-se consideravelmente. Por exemplo, se temos medo de perder um trabalho ou uma relação, a primeira coisa que fazemos é pensar em todas as formas como poderíamos evitá-lo. Isto gera ansiedade. Mas se entendemos que a perda é parte natural da vida, podemos aceitá-la como uma possibilidade e atuar com serenidade. Sabemos que, aconteça o que acontecer, há uma ordem no universo que o tornará possível. E a nossa paz não depende dos resultados, mas da nossa atitude perante eles. Viver em harmonia com os outros. Outra área-chave onde a filosofia de Spinoza nos ajuda a viver sem medo é nas nossas relações com os outros. Vivemos numa sociedade cheia de tensões, conflitos e comparações. Frequentemente, sentimos-nos ameaçados pelas opiniões dos outros ou pelas expectativas sociais. Mas, segundo Spinoza, as nossas relações devem basear-se no entendimento mútuo e na cooperação, não no conflito. Quando entendemos que todos estamos sujeitos às mesmas leis da natureza, deixamos de ver os outros como inimigos ou competidores. Spinoza dizia que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada quando nos libertamos das paixões destrutivas, como o ódio ou os ciúmes. Ao entender as causas que nos impulsionam, podemos atuar com compaixão e empatia, sem que os nossos medos ou inseguranças nos controlem. O desafio de viver segundo a razão. Claro, viver segundo a razão e aceitar a realidade tal como ela é, não é algo fácil. É um desafio constante, e sempre haverá momentos em que as emoções nos transbordem. Mas o importante é que, ao entender que as nossas emoções são o resultado de causas externas que não podemos controlar completamente, podemos afastar-nos da ideia de que devemos ser perfeitos em todos os momentos. Em vez de julgar as nossas emoções ou tentar eliminá-las, podemos simplesmente observá-las e deixá-las ir. É aqui que entra a prática diária. Spinoza não só nos oferece um entendimento teórico, mas convida-nos a praticar este conhecimento na vida cotidiana. Cada vez que enfrentarmos uma situação que nos cause medo ou estresse, podemos aplicar a reflexão racional. Por que estou a sentir isto? O que posso aprender desta situação? O que posso controlar e o que devo deixar ir? A jornada contínua da filosofia de Spinoza. À medida que integramos esta filosofia na nossa vida, damos-nos conta de que não há um final claro. Não se trata de alcançar um estado perfeito de serenidade, mas de aprender continuamente a viver melhor, com mais paz e mais clareza. A filosofia de Spinoza é um caminho, não um destino. É um lembrete constante de que o sofrimento e o medo não são inevitáveis. São interpretações errôneas da realidade. Chegamos à última parte do nosso percurso pela filosofia de Spinoza. E agora, encontramo-nos perante uma questão-chave. Como é que tudo o que aprendemos nos ajuda a transformar a nossa vida por completo?
Como podemos aplicar estes princípios filosóficos na nossa vida diária para viver em paz, sem medo e com uma clareza mental profunda? A liberdade verdadeira. Não controlar, compreender. Nesta última parte, vamos aprofundar a verdadeira liberdade. E, apesar do que muitos pensam, Spinoza não acredita que a liberdade consista em ser capazes de escolher entre muitas opções. Para ele, a liberdade é compreender profundamente as causas das nossas emoções, pensamentos e ações, e atuar em harmonia com a natureza. A liberdade, segundo Spinoza, não se trata de escapar das leis do universo ou da natureza, mas de aceitá-las e viver de acordo com elas. Quando compreendemos as leis que regem a nossa vida, começamos a ver que não estamos à mercê do acaso ou do caos. Tudo o que experienciamos tem uma causa, e ao entender essa causa, podemos atuar com maior consciência, sem cair na tirania das emoções ou do medo. Este tipo de liberdade não é a liberdade superficial que costumamos desejar, a capacidade de fazer o que quisermos a qualquer momento. A verdadeira liberdade é a liberdade interior que provém de compreender as nossas próprias emoções, as nossas limitações e as forças que nos moldam, e escolher atuar a partir desse lugar de compreensão profunda. A prática do amor intelectual de Deus. Para Spinoza, o amor intelectual de Deus não é um amor místico, mas um entendimento profundo e racional da natureza do universo. Este amor não se trata de um afeto sentimental, mas da apreciação das leis que regem o mundo. Ao compreender estas leis, chegamos a ver que o sofrimento e o medo são produto da nossa interpretação errônea dos eventos que nos ocorrem. Este amor intelectual é uma ferramenta para nos libertarmos da ansiedade, porque ao entender como as coisas funcionam, podemos aceitar o que não podemos mudar e atuar com maior clareza. Damos-nos conta de que a dor e a adversidade são apenas uma parte do fluxo natural da vida, e que não precisamos de lutar contra elas, mas sim aprender com elas. Viver sem temor do futuro. Um dos maiores desafios na vida moderna é o medo do futuro. Preocupamo-nos com o que poderia acontecer, com os riscos, com os fracassos, e este temor constante paralisa-nos. No entanto, a filosofia de Spinoza convida-nos a viver no presente e a aceitar a inevitabilidade do que está por vir. Em vez de temer o desconhecido, podemos aceitar que o futuro se desenvolverá de acordo com as leis naturais. Não podemos prever tudo o que acontecerá, mas o que sim podemos fazer é preparar-nos racionalmente para enfrentar qualquer desafio. Aceitar que não podemos controlar tudo o que acontece permite-nos deixar de sofrer por antecipação e desfrutar do momento presente. Superando o medo da morte. Um dos temores mais profundos que todos enfrentamos é o medo da morte. Para Spinoza, a morte não é um evento catastrófico, mas simplesmente o fim de um ciclo natural. Como tudo no universo é regido pela causa e efeito, a morte não é um castigo, mas uma parte natural da ordem da natureza. Ao aceitar esta verdade, podemos libertar-nos do medo da morte e viver com uma maior paz. Ao compreender que tudo o que acontece tem uma causa e que estamos imersos num fluxo contínuo de vida e morte, podemos ver a morte como algo natural e deixar de temer. Esta mudança de perspectiva transforma a nossa relação com a própria vida, permitindo-nos viver com mais propósito e liberdade. A filosofia de Spinoza na vida cotidiana. Agora que compreendemos os princípios-chave da filosofia de Spinoza, a pergunta é: como aplicamos isto na nossa vida cotidiana? A resposta reside em cultivar uma prática constante de reflexão e autoobservação. Cada vez que experienciamos medo, ansiedade ou estresse, podemos parar e refletir sobre as causas que subjazem a esses sentimentos. Spinoza convida-nos a adotar uma atitude ativa de compreensão. Não basta aceitar passivamente os eventos da vida. Devemos procurar as causas que os geram e atuar a partir dessa compreensão. Esta forma de viver
permite-nos tomar decisões mais sábias, sem sermos escravos das nossas emoções ou do medo. Por exemplo, se nos sentimos ansiosos por uma situação laboral ou pessoal, podemos fazer-nos perguntas como: por que me sinto assim? O que estou a temer realmente? Que parte desta situação está fora do meu controle? Ao responder honestamente a estas perguntas, começamos a ver a situação com mais clareza e deixamos de ser arrastados pelas nossas emoções. Transformação radical da vida. Ao integrar a filosofia de Spinoza na nossa vida, experienciamos uma transformação radical. Tornamo-nos mais conscientes das causas que nos impulsionam, tomamos decisões mais alinhadas com a nossa verdadeira natureza e libertamo-nos do sofrimento que provém de não compreender a realidade. Com o tempo, começamos a viver de acordo com um sentido mais profundo de propósito e serenidade. O medo já não nos controla, a ansiedade dissipa-se e podemos enfrentar a vida com uma mente tranquila e um coração sábio. E o mais importante, descobrimos que a verdadeira paz não depende do que acontece no mundo exterior, mas da nossa capacidade para entender e aceitar o que ocorre dentro de nós. Com isto, chegamos ao final da nossa exploração da filosofia de Spinoza. Aprendemos como superar o medo, como viver paz e como a compreensão racional pode libertar-nos das correntes do sofrimento. Agora, convido-o a continuar a aprofundar estas ideias e a aplicá-las na sua vida. Lembre-se que a liberdade está em entender, não em controlar. A paz está em aceitar, não em resistir. E como disse Spinoza, só quando entendemos profundamente o universo e as nossas emoções, podemos realmente viver sem medo. Assim conclui a nossa viagem. Espero que tenha gostado e que os ensinamentos de Spinoza o acompanhem no seu caminho para uma vida mais plena e livre.